Graças e paz, irmãos. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 25. Tem que ser um pouco breve hoje. Gálatas 5, 25. Obrigado. Quem encontrou, diga amém. Amém? Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui a palavra do Senhor fala de viver e andar no Espírito. Só que o Espírito aqui está com letra maiúscula, né? O Espírito de Deus. E eu estava pensando e meditando, eu fiquei com esse versículo na cabeça, desde manhã, hoje desde a manhã. Confesso aos irmãos que eu pensei e eu fiquei meditando o que eu ia falar hoje aqui, o que o Senhor queria falar conosco. E esse versículo ficou no meu coração, e eu fiquei ali, aquele versículo indo e voltando, e eu lembro que eu falei um pouco sobre andar no Espírito no aniversário da igreja, aqui na conferência. Eu dei uma palavra bem curta, de alguns minutos, e hoje também vai ser meio curta, mas o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, a partir do versículo 16, fala das obras da carne, e a partir do versículo de número 22, ele fala sobre os frutos do Espírito, e no 25 ele fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Fala de viver e andar no Espírito. Que desafio, né, irmãos? É um desafio, não é? Viver no Espírito e andar no Espírito. Eu fiquei pensando, até preocupado em pregar uma mensagem dessa. Falei assim, será que eu tenho vivido e tenho andado no Espírito? Será que realmente, né, como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas? Mas quando eu leio esse texto aqui, eu também, se eu ler o versículo 22, eu vou entender que o Espírito Santo que vai frutificar na minha vida e na sua vida os frutos do Espírito, para que eu possa andar, para que eu possa viver e andar no Espírito. Mas eu quero que você abra comigo também sua Bíblia no Salmo de número 125, é um salmo bem conhecido, que diz assim, vai lá, Salmo 125. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas continuam firme para sempre. Eu estava lendo sobre esse salmo, e um comentário que eu li falava que esse salmo foi redigido provavelmente no tempo de Neemias, quando estavam ali na reconstrução dos muros, na reconstrução da cidade. Jerusalém tinha sido assolada, Jerusalém tinha sido destruída, os muros estavam caídos, e uma obra que demorou muitos anos para ser realizada, Neemias consegue realizar através do povo de Israel em 52 dias. E esse salmo, ele faz parte desse tempo, segundo o comentário que eu li, e fala assim, que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. E se nós lermos lá Neemias capítulo 6, vai falar que chegou um profeta, e ele começa a mentir, e ele começa a dizer que Deus não estava com eles, mas esse profeta foi comprado, ele se vendeu
para Sanbalate e Tobias. Quem já ouviu falar sobre esses dois aí? Eram aqueles que quando Neemias estava com o povo fazendo a obra de Deus, e eles estavam dizendo que não ia dar certo, eles ficaram de oposição. Agora imagina você andar no Espírito com oposição. Então viver e andar no Espírito é confiança em Deus. Confiança em Deus está ligado à fé também. Confiança, a fé é o que? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera em Deus. E nós sabemos que no ano de 2020, eu estou tentando fazer uma retrospectiva nesses últimos cultos de 2020, foi um ano que nós tivemos que aprender a confiar muito mais ainda no Senhor. Nós tivemos que aprender a confiar no Senhor quando se refere à obra dEle. Nós tivemos aqui momentos que nós não podemos nem vir aqui orar juntos. Talvez foi um dos momentos assim mais difíceis que nós enfrentamos aqui. Já pensou não poder nem reunir aqui como igreja para orar de madrugada? Nunca passou na minha cabeça que isso ia acontecer um dia na nossa nação. A gente ouvia falar dos relatos missionários, nos países lá, porta fechada, janela 1040, mas nunca que a gente ia passar em 20 anos servindo a Jesus. Eu nunca imaginei que um dia nós não poderíamos, por causa de uma pandemia, por causa de um vírus, a gente não ia poder abrir a porta do templo para reunir um grupo de 10 pessoas para orar juntos. Você já tinha pensado sobre isso? Se algum dia isso ia acontecer com a gente? Mas aconteceu. E aqui o salmista, ele fala assim, olha, quem confia no Senhor é como um monte, o monte Sião, o monte de Deus, o monte que Deus se revelava. Ou seja, eu e vocês, para viver no Espírito, nós temos que estar como aqueles que confiam no Senhor, como o monte Sião, são como um monte que não se abala, mas permanece para sempre. Porque o monte Sião simbolizava onde Deus se manifestava através dos profetas. Ou seja, nós confiamos no Senhor. Viver no Espírito e andar no Espírito é estar confiante em Deus, independente do que está acontecendo à nossa volta. Imagina um monte, vem uma tempestade, um vento, cai árvore, rola pedra, mas o monte permanece lá, não é assim? O monte está lá. Assim tem que ser a nossa fé. A nossa fé não pode depender das circunstâncias exteriores, senão a gente vai desanimar, senão a gente vai parar. Viver e andar no Espírito é viver pela fé. O Senhor diz na palavra dEle que aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer neles. Quem já leu esse versículo? Deus não tem prazer naqueles que param. Deus perde o prazer. Então, nós não podemos parar, nós temos que confiar no Senhor. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, talvez você está passando um problema difícil lá no seu trabalho, confie no Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo, viver e andar no Espírito é isso. É você e eu, você está lá, você talvez está enfrentando um problema no cônjuge, no casamento. Tem que confiar em Deus, que Deus está no seu casamento, que Deus está na sua família. Talvez você está enfrentando uma luta lá com os seus filhos, ou com um familiar. Confia no Senhor, confia na palavra dEle. Viver e andar no Espírito é confiança total em Deus. Talvez a enfermidade chegou até a porta, os dias difíceis, os dias maus, mas nós temos que aprender a confiar no Senhor. Viver e andar no Espírito é viver pela fé, é confiar em Deus, é acreditar que o nosso Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Eu falo assim, olha, eu não tenho poder para resolver esse problema, mas eu tenho um Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, que criou os céus e a terra, que me formou, que me conhece desde o ventre da minha mãe. Olha o que diz o Salmo de número 37, eu gosto muito desses salmos, que tem a ver também com o que eu estou falando aqui com os irmãos, sobre viver e andar no Espírito. Salmo de número 37, a partir do versículo 3, olha que a palavra diz: confie no Senhor. Olha o que o salmista começa dizendo aqui no versículo 3: confie no
Senhor. E muitas vezes nós confiamos no quê? Na nossa capacidade. Nós confiamos no nosso emprego. Nós confiamos em outras coisas, menos no Senhor. E quando na verdade a Bíblia nos ensina a confiar nele. Confia no Senhor. Olha o que o texto fala, confia no Senhor. E faça o quê? Olha aí para a sua Bíblia aí, que está falando. E faça o bem. Em outras palavras, faça o correto. Faça o que a Bíblia nos ensina. Olha o que diz a palavra. Faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Verdade é comida? Hã? Quem é a verdade para nós, irmãos? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Então nós temos que ter confiança em Cristo e ser praticantes da palavra da verdade, que é Cristo. Viver e andar no Espírito é viver em confiança na palavra, nas promessas, porque nele é só nele, irmãos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós temos que confiar. Porque, irmãos, se hoje nós formos confiar na notícia, é segura hoje as notícias para nós? Das mídias? Não é, infelizmente não é. Vem lá um repórter, faz lá uma reportagem bonita, né? Aí vem um camarada com um celularzinho e fala assim, ó, não tem nada de tanto de gente que eles estão falando aqui, ó, com o celular. E desmente a notícia. Nós estamos vivendo um tempo assim. Mas uma coisa, irmãos, é a verdade, é a palavra de Deus. Quantos anos a palavra de Deus tem sobrevivido? Há quanto tempo a palavra de Deus? Você sabia que quando é feito a contagem do livro mais vendido do mundo, daquele ano, eles não colocam a Bíblia nessa contagem? Porque nenhum livro da humanidade, ele sai tanto exemplares como a Bíblia no mundo. Eu lembro dessa palavra no ano de 2005, na aula de cânon bíblico que eu fiz, sobre a Bíblia, a veracidade da Bíblia. Eu lembro até hoje dessa aula, no primeiro semestre eu estudei sobre isso, sobre o cânon de medida, os livros que foram aceitos para se tornar a Bíblia, a veracidade da Bíblia. Quer aprender sobre isso? Estuda sobre cânon bíblico. O cânon bíblico fala e mostra para nós o quanto que a Bíblia permaneceu, que a Bíblia ela é verídica, realmente as histórias aconteceram. Tentaram, muitas pessoas que tentaram provar que a Bíblia não era verdade, acabaram se convertendo. A maioria das pessoas que tentaram. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 4. Fala sobre viver e andar no Espírito, não fala? Olha o versículo 4, fala: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Agradar aqui, irmão, no verbo lá, é a mesma coisa de mimar. Interessante isso aí. Olha, mime. Quem gosta de mimo, não é assim? Gosta de ganhar um presentinho, um mimozinho? É nesse sentido aí, assim, olha, faça algo assim, deixa Deus contente com você, agrade Ele, dá um mimo para Ele, é nesse sentido original, quer dizer, dá um mimo para Deus, deixa Deus contente com você, viva, ande no Espírito, e Deus vai ficar muito feliz com você, e Ele vai o quê? Atender os desejos do seu coração. Não é assim que a gente faz com os filhos? Não é assim? Ou você só maltrata os filhos? Não vou perguntar não, não precisa levantar a mão não. Mas é assim, o filho só, você foi obediente, você foi uma bênção. E nós, Jesus fala assim, nós que somos maus, damos coisas boas ao nosso filho. Imagina o Pai, que é perfeito, que é Deus. Então se nós agradamos a Deus, mesmo que nós não venhamos merecer, a Bíblia fala assim, que Ele atende os desejos do nosso coração. Isso é viver e andar no Espírito, pela fé, praticar a palavra. A Bíblia, irmãos, sinto muito dizer, você que é jovem, adolescente, que está achando que a Bíblia está preocupada em provar para o seu professor de história, ou professor da faculdade, que
que Deus existe. A Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia não é um livro científico. Ela fala de ciência, mas ela não está preocupada. A Bíblia é um livro de fé. De fé. A Bíblia é um livro de fé. Ela fala de todos os assuntos, mas a Bíblia é um livro de fé. Fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito. A Bíblia nos leva ao centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus é Cristo, está no centro do nosso coração, e a nossa fé está firmada nele. A Bíblia não está preocupada que se o cientista A, B ou C diz que isso não aconteceu, ela não está preocupada em se defender. Deus não vai descer do trono dele, porque fulano de tal disse que ele não existe. Vamos ver no dia do juízo, né, irmãos? No dia do juízo todo mundo vai ter a mesma oportunidade, né? E aqui ele fala assim, ó, versículo 5, entrega. Viver, andar no Espírito é confiar, que está ligado à fé, agradar e entregar. A verdadeira fé, um exemplo claro na Bíblia para nós. Quando eu penso de exemplo de fé, abre sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 11. Esse episódio, irmãos, para mim, é um dos episódios mais marcantes na vida de uma pessoa em obediência a Deus. Hebreus capítulo 11. Abriu lá em Hebreus 11. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Olha só. Pela fé, Abraão em obediência. Ou seja, viver e andar no Espírito é fé e obediência. Fé, aquilo que eu não vejo, mas eu creio que Deus está fazendo ou vai fazer. Mas a obediência é um resultado da minha fé. É um resultado da minha fé. Não adiantava nada Abraão falar assim: não sei, eu tenho fé no Senhor, então vai lá, leva o seu filho. Não, eu sei, Deus, eu acredito que o Senhor está falando a verdade. E tem muita gente assim, irmãos, que acha que o simples fato de falar que tem fé, mas não obedecer. Tiago chega a dizer assim que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. E aqui Abraão, ele leva o seu filho Isaque, né? Está lá em Gênesis. Quando ele chega para sacrificar o menino, o que acontece? Deus fala: não precisa, eu sei que você obedeceu. Olha lá o cordeiro. O cordeiro está lá amarrado, oferece no lugar dele. Quem é o cordeiro de Deus? Jesus. Jesus foi oferecido em nosso lugar. Por isso que Deus não quer que você mate seu filho, eu mato o meu, os meus filhos, para obediência. Nem se mate por obediência a Ele. Quando fala de morrer, não é no literal, é morrer a carne, os desejos da carne, aquilo que nos afasta de Deus. E aqui, eu acho muito interessante, irmãos, o versículo 19, olha o que é fé, irmãos. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente o recebeu de volta. Olha só, mostra para mim na Bíblia, por gentileza, se você lembrar, até esse episódio de Abraão e Isaque, em Gênesis, alguém que ressuscitou? Não teve. Não teve. Vai acontecer vários episódios: a criação do homem, o pecado, a morte de Abel, Noé, o dilúvio.
Depois vai chegar os patriarcas a partir do capítulo 12 de Gênesis, com Abraão, e depois, mas não tem ninguém ressuscitando ali antes disso. E a Bíblia fala o que? Eu vou ler de novo para você, ó. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Confiança, irmãos. Andar, viver no Espírito é crer até naquilo que nunca aconteceu, mas que você sabe que Deus pode. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Lucas 1,37, eu acho que isso não me falha a memória. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E eu quero desafiar você que está aqui hoje, você também que está assistindo esse culto, participando desse culto, a viver e andar no Espírito pela fé. Caminhada cristã é de fé, irmãos, é pela fé. Pela fé Gideão venceu os exércitos com 300 homens, nem tirou a espada. A Bíblia fala assim que ele creu tanto que eles fizeram um barulho e gritaram pelo Senhor e por Gideão, e os exércitos inimigos se confundiram e se mataram. E quem que foi glorificado? Deus. Viver e andar no Espírito é viver, andar para que Deus seja glorificado em toda a nossa vida. Amém? Vamos orar? Vou ter que encerrar, porque daqui a pouco vai começar a nossa assembleia, para não terminar tarde. Vamos orar então? Você que crê, você que quer viver e andar no Espírito, eu desafio você a viver e andar pela fé. Para de acreditar no que você está vendo e começa a crer no Deus que você está servindo, no Deus que você crê, naquilo que Ele pode fazer. Para de confiar na sua força. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. A palavra de Deus diz. E confia em si mesmo. Enganoso é o coração do homem. A palavra diz. Enganoso é o coração do homem. Alguém está vendo Deus aqui? Está olhando e está vendo Ele? Não, né? Mas quem crê que Ele está aqui? Todos nós. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Nós cremos que Ele está presente no culto e nós não estamos vendo Ele. Agora, se eu perguntar, quem está sentindo a presença dEle aqui? Levanta a mão. Entendeu, irmãos, como que é? Isso é fé. Viver e andar no Espírito, você não anda pelo que você vê, mas pelo que você crê. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui na palavra dEle. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ser governados. Nós queremos viver e andar no Espírito, como diz a Tua palavra. E nós sabemos, ó Pai, que nós temos que ser, ó Pai, como que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Tua palavra diz, ó Deus, que nós devemos confiar, fazer o bem, que nós devemos agradar ao Senhor, e o Senhor atenderá ao desejo do nosso coração, que nós devemos entregar ao Senhor todas as coisas, ó Pai, porque o Senhor responderá, o Senhor fará em nós. Nós precisamos ser como Abraão, Senhor, que creu que o Senhor é fiel e é poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos, ó Pai. E nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos façam homens e mulheres de fé, Senhor, que vivam verdadeiramente pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu Espírito, Senhor, porque nele há liberdade, nele há verdadeira vida, Senhor. Enche o nosso coração com a Tua palavra e com o Teu poder, Senhor. Em o nome de Jesus, abençoe cada família aqui nessa noite, ó Pai. Abençoe, Deus, cada um dos Teus filhos, ó Pai. Nós entregamos ao Senhor, ó Pai, as lutas, as angústias, Pai, tudo que ela está passando, as enfermidades nas Suas mãos. Mais uma vez nós oramos pelos enfermos,
enfermos, ó Pai, aquele que ainda não foi curado, mas a partir de agora, Senhor, eu creio pela fé, Senhor, que receberão cura e libertação, ó Pai. O Senhor é poderoso para libertar, o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para dar vida e vida em abundância, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que a paz do céu, que a paz que excede todo entendimento, ó Pai, venha transbordar esse coração, ó Pai, que está angustiado, que está ouvindo essa palavra, que está aqui nesse culto, Senhor, tira, Senhor, a tristeza e coloca alegria, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, esta é a nossa oração, ó Pai, este é o nosso clamor, Senhor, nos ensina, querido Espírito Santo, a viver e andar pela fé, Senhor, em o nome de Jesus. A tua palavra diz, ó Pai, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor, ó Pai, que nós sejamos firmados e fundamentados diariamente na tua palavra, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos falar a nossa frase, e em seguida depois nós vamos, pode vir aqui, Ana, me ajuda aqui. Em seguida nós vamos encerrar a transmissão e vamos iniciar nossa assembleia, amém, irmãos? 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores.